Olá, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui, o nosso intuito é te levar um pouquinho mais próximo de Jesus. O texto de hoje está em Mateus capítulo 6, o verso 25, 26, 28 a 30, que diz assim: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai do céu as alimenta. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? As palavras de Jesus, elas nos colocam diante de um desafio máximo. E esse desafio se chama desapego. E um desapego total. Quem deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus deve chegar ao ponto de se livrar conscientemente de tudo que não é essencial. Não se preocupar com o que comer, beber ou até mesmo vestir. Não se preocupar com a sua própria sobrevivência. Jesus vinha ensinando isso havia algum tempo. Sobre as orações, ele ensinou que não deveriam ser repetições de súplicas, pois o Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Sobre o dinheiro, ele ensinou que o pão que devemos pedir a Deus é muito mais do que o alimento para o corpo. E agora finalmente propõe que não nos preocupemos com o que comer, beber ou vestir. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles estão em marcha para o reino de Deus. Eles não se ocupam com a sobrevivência ou conforto, eles estão descansados na provisão e nas promessas do Abba. Esses discípulos estão, inclusive, dispostos a sofrer privações, passar dificuldades, conviver com a hostilidade da sociedade e sofrer perseguições porque sabem que sua bem-aventurança consiste não nessas coisas, mas na marcha contínua para o reino de Deus. Pessoas ocupadas com comer, beber ou vestir passam uma vida absorvidas pelo trivial da existência humana e ainda não tiveram seus olhos abertos para a grandeza, a sublimidade, a transcendência do reino dos céus. Os discípulos de Jesus, por sua vez, já receberam a revelação do reino de Deus e não estão mais preocupados com as necessidades básicas. Seguem na sua peregrinação como o sal da terra, a luz do mundo, sob os cuidados do Pai Celestial. Por isso, eu e você precisamos pedir a Deus que nos livre o coração de toda e qualquer ansiedade quanto ao futuro, para que possamos descansar no cuidado e provisão de Deus. Tenha certeza, Ele cuida das flores e dos pássaros. Com certeza, cuidará de mim e de você. Fica a reflexão. Que Deus os abençoe.